O assunto hidroxicloroquina deu uma sumida do noticiário nas últimas semanas, mas a gente puxa ele de volta porque a Mônica tem um estudo a respeito dessa combinação de medicamentos. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia, Sheila, Bom dia, Carla. bom dia. Bom dia aos ouvintes. Pois é, a maior pesquisa, Megali, que já está sendo feita com a hidroxicloroquina no país, que envolve 100 hospitais, mais de 1.000 pacientes, ela vai passar hoje por um crivo importante. Um comitê de segurança independente, com médicos da Austrália e da Nova Zelândia, vai validar ou não os dados já coletados pelos cientistas brasileiros. Eles vão dizer se a pesquisa já apresenta algum dado contundente, positivo, ou seja, o remédio funciona para a Covid-19 nos parâmetros em que essa pesquisa está sendo feita, ou então um outro dado de que ele não funciona. Quer dizer, porque veja bem, Megali, como é que são feitas essas pesquisas? Os cientistas brasileiros, eles escolhem os pacientes, é uma escolha aleatória, um sorteio, os pacientes têm que concordar, têm que receber um medicamento, uma parte não recebe, uma parte recebe com antibiótico, a outra parte recebe o medicamento sozinho, e aí é feita essa comparação. Mas isso tem que ser um estudo cego. Os cientistas brasileiros não podem ficar, como a gente, né, jornalista, ficar lá olhando a cada minuto o que está acontecendo. Eles não podem, porque eles não podem influenciar para um lado ou para o outro a pesquisa. Então isso é feito, essa avaliação dos dados, ela é feita por um comitê de segurança independente, de médicos que não recebem um tostão furado para isso, que não tem nenhuma ligação maior com esse estudo e que fazem esse crivo, eles fazem essa validação. Então, por isso que é um dia importante, quer dizer, eles vão dizer, eles é que vão pegar e vão falar o que está acontecendo com essa pesquisa. E aí são 3 caminhos. Em primeiro lugar, deu certo, a cloroquina de fato minimizou, diminuiu o tempo de internação, funcionou, quer dizer, ou não, de forma contundente, funcionou, já é o tempo suficiente, podemos fazer a divulgação, então. Não funcionou, também para o estudo. Agora, está no meio do caminho, também é uma terceira alternativa, quer dizer, temos alguns dados, há uma possibilidade de funcionar, então vamos seguir fazendo a pesquisa. Então essa vai ser a validação hoje desses cientistas, vai passar por esse crivo desses cientistas. Essa pesquisa, inclusive, ela foi citada no domingo, o ministro Nelson Taik falou, nós vamos ter os resultados, ele falou isso quando ele foi em Manaus. Não é bem assim, não vai ter os resultados. Os cientistas estrangeiros vão indicar os caminhos, funciona, não funciona, ou ainda não há tempo suficiente, ainda não chegou um número suficiente de pacientes para ter uma resposta segura, né, Megali? E isso é uma pesquisa. Qual é a diferença? Uma coisa é o médico, individualmente, no desespero, tratando um paciente que está mal, resolver aplicar e ter a impressão de que a cloroquina funcionou, de que a cloroquina ajudou. Isso é uma aplicação prática do remédio. A outra é a ciência, é a pesquisa ampla, que vai dizer se funciona ou não. E o trabalho brasileiro é um dos maiores que fez, inclusive no mundo, né? E vai ser algo muito importante para a gente, enfim, saber em que pé que está isso e se ela funciona ou não. A liderança dessa pesquisa é dos hospitais Albert Einstein, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, HCOR, da rede de UTIs BICNET, ou seja, é uma pesquisa muito ampla com os maiores hospitais brasileiros, alguns dos mais conceituados hospitais brasileiros, Beneficência Portuguesa também, tentando achar uma solução para essa enfermidade que está nos apavorando tanto, né, Megali? Pois é, como jornalistas acompanhamos aí esse trabalho e como brasileiros, seres humanos, né, mortais, torcemos demais para que a solução venha. Quem sabe a solução aqui não vem aqui do Brasil. Ô, Mônica, você separou um segundo assunto aqui. Olha que curioso, hospitais privados de São Paulo tem os melhores hospitais do Brasil, estão começando a receber pacientes de capitais em que já há o colapso da saúde, como Manaus e Belém. Quem são esses pacientes, Mônica? Pois é uma história até pavorosa, assim, em vários aspectos, mas são pacientes que têm mais recursos e que não encontraram leitos de hospital, não estão, obviamente, em estado gravíssimo, porque senão não poderiam nem se locomover, mas que começaram a manifestar sintomas da doença, não tem leito de hospital, em Manaus, em Belém, hospitais superlotados, o Brasil já vivendo um colapso
né? Como esse colapso não está em São Paulo, como algumas regiões estão conseguindo segurar o tranco, a gente não está encarando como um colapso, mas em algumas regiões já há esse colapso, as pessoas morrendo sem hospital, sem remédio. Então, esses pacientes com mais recursos, Megali, alugaram aviões ou as empresas onde eles trabalham pagaram aviões particulares e vieram para São Paulo para se internar aqui em São Paulo. Os hospitais oficialmente não dão os números, não falam a origem dos pacientes, preservam a privacidade. Mas eu ouvi relatos de médicos que notaram isso. Pacientes com mais recursos, com dinheiro, chegando de Manaus, chegando de Belém, para se internar, chegando inclusive de Minas Gerais. Eu soube de um relato de um médico, quer dizer, que internou um paciente que veio de carro, trazido de carro, né, por familiares, e se internou aqui em São Paulo, em hospitais privados de ponta. Então nós temos essa coisa dramática, né, de você, primeiro, não ter o hospital, e segundo, quem pode encontra um hospital, mas isso custa muito dinheiro. Então, acaba tendo sem nenhum julgamento desses pacientes, porque qualquer um faria isso, a luta pela vida, mas não são todos que podem, né, usar desses recursos para encontrar o seu leito, a sua UTI e ser salvo. Realmente coisas tenebrosas acontecendo aqui no Brasil, Megali. O julgamento zero, exatamente. Qualquer um faria isso. Mas não deixa de ser muito triste você saber que no estado em que há mortos empilhados nos corredores, ao lado de pessoas doentes, convalescendo do Covid, há outras que pegam um jatinho e vêm se tratar em São Paulo. Agora, é direito do cara se tratar, é direito do hospital receber essas pessoas, o que só deixaria de sê-lo caso houvesse um lockdown da cidade, um fechamento da cidade, ninguém entra, ninguém sai. Como não há, a circulação ainda é livre, a gente começa a ver esse movimento aí que, conhecendo, né, as iniquidades e desigualdades do Brasil, é até natural. Mônica, um beijo pra você, até amanhã. Vamos lá, um beijo. Beijo.